O brunch é uma espécie de confraternização social originária da Inglaterra. A palavra brunch deriva de duas outras palavras, breakfast e lunch. Breakfast significa café da manhã e lunch significa almoço. O motivo pelo qual o termo é uma fusão das duas palavras se dá ao fato de que brunches geralmente são eventos onde as famílias ou os colegas de trabalho costumam se encontrar e pôr uma mesa entre as 10 horas da manhã e as 14 horas. Uma outra curiosidade sobre o brunch é que ele não só ocorre nos horários entre o almoço e o café da manhã, como também nessa mesa são servidos alimentos típicos de almoço e café da manhã, como por exemplo, um pão e frios, um purê, arroz. Tudo pode ser servido num brunch. Porém, diferente de um almoço tradicional, onde as pessoas se colocam à mesa onde são servidos os alimentos, o brunch dá a liberdade de escolher alimentos que não são necessários estar sentado para. Porém, diferente de um almoço tradicional, os convidados optam por se colocar à mesa junto onde são servidos os alimentos, ou então por pegarem alimentos mais simples de serem consumidos sem haver necessidade de se manter na mesa, o que dá a liberdade maior para que os grupos sejam formados ao redor da mesa, em outros espaços onde está ocorrendo o brunch. Se comparado à nossa cultura brasileira, um churrasco, por exemplo, está mais para um brunch do que para um almoço, considerando que as pessoas optam entre consumir purês, pães de alho e até mesmo as carnes. Uma mesa de Natal está menos para um brunch do que um churrasco. No Brasil, também há brunch, e cada vez vem ganhando maior popularidade em áreas comerciais, empresariais, onde restaurantes nobres, com um aspecto mais familiar, costumam oferecer aos convidados, no caso aos clientes, um cardápio variado entre frutas, pães, bebidas alcoólicas e itens mais comuns no almoço brasileiro. E também itens mais sofisticados, como por exemplo, algum tipo de queijo com vegetais, frutas, cogumelos refogados. Em São Paulo, os brunches são típicos em áreas como Oscar Freire, como Faria Lima, são comuns para reuniões entre empresários e dão a sensação de que o consumidor tem um contato maior com os produtores, com os produtos frescos, dando um ar familiar e muito satisfatório. O conceito que ainda melhor define os brunches são uma espécie de almoço onde você come bacon com ovos fritos e tem um bolo que não necessariamente é a sobremesa, mas uma das opções postas à mesa. A matéria do The Summer Hunters dá ênfase aos 10 melhores lugares eleitos por eles para se fazer brunch em São Paulo, destacando, por exemplo, o Botânica Café, que é muito conhecido por servir o brunch em uma cumbuca. Nessa cumbuca você tem ovos pochê, bacon, vegetais mais variados, como radicho, rúcula, cebola roxa, azeitonas, ervilhas, produtos geralmente servidos in natura. Uma outra opção para os brunches são os mercados mais sofisticados que vendem um kit pronto nas suas padarias, onde as pessoas se reúnem para almoçar, sem a necessidade também de ter que esperar por um almoço que leva mais tempo, ou mesmo até para variar e deixar de frequentar um self-service que comumente pode estar mais lotado de frequentadores do que um espaço mais reservado. A matéria do The Summer Hunters também enfatiza o fato de que o brunch a modas brasileiras inclui itens nacionais muito comuns nos cafés da manhã, como pães de queijo, que é o caso da chefe mineira que assina o cardápio do dia no The Botanista, um outro restaurante paulistano. E da mesma forma que os brunches ocorrem fora das empresas e fora das casas das famílias, também há empresas focadas em fazer brunch para outras empresas. É como um serviço de buffet no qual você contrata uma empresa terceirizada que vai fornecer o brunch, preparar a mesa e receber os convidados. As empresas e os organizadores em geral
que fazem o brunch acontecer costumam levar em consideração áreas externas do ambiente, considerando que a maior parte desses eventos ocorre mesmo entre as 10 e as 14 horas, tendo em vista que ocorre dessa maneira e nesse horário é de se considerar que ambientes externos onde se possa aproveitar a luz natural do dia tornam o evento ainda mais aconchegante e interessante para as pessoas, dando também a possibilidade das pessoas circularem ao redor do espaço. Por isso também se optam por espaços abertos e grandes, além da iluminação natural que deve ser aproveitada. Além dessas especificações, também há outras especificações a respeito do que é preciso ter para se ter um bom brunch. Por exemplo, você precisa entender qual é o público-alvo, se é a família, se são colegas de trabalho, se são colegas que estão a fim de algo mais descontraído, pessoas mais íntimas no caso. Definir a critério, considerando as pessoas que consomem carne ou que não consomem, tendo opções variadas para que absorvam todos os convidados. Também se deve apostar nos lanches veganos para quem tem um vegetarianismo mais estrito. E é preciso dividir entre entrada, primeiro prato e sobremesa. As entradas geralmente são frios e queijos e também são bolos, doces, croissants e até mesmo bolachas. O primeiro prato são abacates, cremes de abacates, torradas, ovos fritos, bacon e hortaliças desidratadas. O segundo prato podem ser empadas, saladas com cogumelos refogados como shimeji, shiitake ou até mesmo champignon na manteiga e tortas salgadas. Por fim, a sobremesa pode ser servida com tortas doces, frutas, mousses e quem sabe sorvetes. Para que o brunch ocorra da melhor forma, os chefes de cozinha recomendam que você calcule os pratos principais e a quantidade de convidados, como por exemplo, se eu tenho 10 convidados e o meu prato principal vai ser uma torta, eu calculo 2 pedaços para cada convidado. É uma média bem interessante. Outros tipos de alimentos que serão servidos, é preciso se pensar como eles podem ser consumidos quando não há necessidade de pratos, como por exemplo, ter palitos disponíveis na mesa para que esses convidados consigam comer o alimento que não é utilizado um prato. Além de considerar as preferências, como já citados, de alimentação, conhecer o repertório dos participantes para entender como eles se sentirão bem, trabalhar na decoração para que ela fique solar e abrangente e aproveitar a luz do dia e os aspectos que só o ar livre e o espaço externo de uma casa podem oferecer para que o brunch ocorra da melhor forma. Como o brunch vem tomando proporções cada vez maiores no Brasil, é de se pensar também que nem todas as pessoas buscam algo tão sofisticado para servir aos convidados. E há opções mais brasileiras e mais convencionais que caem super bem também na ideia de um brunch. Como, por exemplo, você servir tortas com lasanhas, torradas e geleias, saladas de fruta, salgadinhos de cento, como coxinhas, risoles, baurus, sucos naturais, refrigerantes. O brunch pode ser uma ideia muito bacana para uma festa infantil, por exemplo. Também pode ser uma proposta muito próxima de um piquenique, porém para um grupo maior. Ideal para o lazer dos pais e dos filhos em uma confraternização infantil. O brunch é uma tipologia de evento cada vez mais comum no Brasil, importado da Europa e que tem saído muito bem aqui com as variações mais gourmetizadas e com as variações mais simples, tornando uma espécie de café da manhã e almoço ofertado para a família, para os amigos, para diversos tipos de convidados, inclusive em reuniões empresariais, do qual as pessoas se sentem bem e foge um pouco da proposta formal de se sentar a uma mesa
com garfo e faca, fazendo com que as ideias consigam fluir de maneira melhor. E a ideia desse evento é justamente isso, dar a oportunidade das pessoas conversarem enquanto comem, diferenciando da tradicionalidade dos almoços, onde o foco são as pessoas se alimentarem de maneira separada das conversas e dos diálogos e das mais diferentes interações.